Nesse vídeo eu vou ter a oportunidade de começar a desenvolver um projeto que eu tinha em mente faz algum tempo. Uma série comparando projetos de pessoas diferentes, projetos de país de pessoas diferentes. Uma pessoa chegou em mim no passado e disse: André, além de Ciro Gomes que tanto aparece no seu canal, quem mais você acha que a gente pode estar conversando sobre as ideias? E eu pensei nisso com muita honestidade. Elenquei algumas pessoas que eu vou trazer ao canal. É, Só que dentre essas pessoas estava Jones Manuel. E Jones, ele, por exemplo, não tem um material compacto, por exemplo, como o Ciro Gomes tem em relação ao Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é um programa de governo com as ideias do Ciro, além de outros livros que o Ciro Gomes tem. O Jones não tem um material como esse, dessa maneira. Eu vi alguns vídeos, mas eu sempre via que alguns vácuos ficavam ali, né? E era importante se entender esses vácuos. Por exemplo, vamos fazer a revolução para derrubar o imperialismo. Beleza, mas como é que a gente vai fazer essa revolução? Quais são os limites dessa revolução? E como é que a revolução se instaura? Como é que é a gestão dessa revolução instaurado um governo revolucionário? Como é que vai se dar isso em termos de Brasil? Então, fala-se muito em revolução, em crítica ao imperialismo no Brasil, beleza. Agora, como a revolução ela vai estar encorpada à cultura brasileira? Essa é uma das questões que sempre me inquietaram. E aí eu não precisei esperar muito para ter acesso a essas informações. O Jones está fazendo uma estrutura de vídeos que é muito interessante. Ele convida algumas pessoas, né, uma roda de conversa, digamos assim, para falar sobre temas diferentes. E dessa vez, vai ao ar na semana que vem, ele trouxe pessoas ligadas a uma ideia reformista e outras pessoas ligadas a uma ideia revolucionária. Entre as pessoas ligadas a uma ideia reformista, meu amigo Frederico Crepe. E dentre as pessoas ligadas à ideia revolucionária, colocando aqui o Jones Manuel. E foi uma grande oportunidade, por quê? Eu falo em traduzir Jones Manuel, mas isso não é um desmerecimento, não é uma desqualificação. O Jones ele tem um conhecimento muito grande, teórico, técnico, e às vezes quando esse conhecimento vem, um dicionário é necessário para entender algumas premissas que a pessoa vai desenvolver. Para isso tem os artigos científicos, né? E o Fred ele conseguiu desenvolver ali parâmetros muito interessantes para dialogar com a perspectiva revolucionária do Jones. E é isso que eu vou trazer para a gente começar a avaliar nesse vídeo e em próximas oportunidades trazer as premissas do Jones versus outras pessoas, outros sujeitos políticos que têm projetos de país igualmente interessantes. Primeiro ponto, né? Imperialismo e desenvolvimento. O imperialismo ele é um problema tanto para os revolucionários, tanto para os reformistas. A questão é como é que o desenvolvimento ele vai se atrelar ao aspecto revolucionário. Às vezes os revolucionários eles colocam a revolução como um fim em si mesma. Ou seja, vamos fazer a revolução e tá pronto. Não é por aí, eu também discordo, como o Fred discorda, também discordo. A finalidade não deve ser necessariamente a de alcançar esse combate do imperialismo. Concomitante a combater o imperialismo, a gente tem que pensar no desenvolvimentismo, né? No desenvolvimento do Brasil, um desenvolvimento do Brasil mais material, humano, social, cultural. O imperialismo ele só faz sentido de ser combatido se for para abrir caminho ao desenvolvimento nacional. É uma das premissas que o Fred traz no vídeo que ele lançou agora na quinta-feira, que eu concordo demais com ele. E aí lançar um alimbo também dentro do ponto de vista revolucionário versus reformistas. Por quê? O Jones lançou um Reels hoje, ele lançou esse hoje ou ontem, fazendo uma pequena provocação. Reformistas, vocês entendem que o imperialismo vai deixar vocês fazerem dessa maneira? Isso não é um pouco utópico? Ou seja, usou das mesmas ferramentas, né, da mesma técnica teórica que os reformistas têm com os revolucionários. Mas na revolução vocês vão conseguir fazer isso? Isso não é utópico? Ou seja, os próprios revolucionários estavam ali atrelando de utópico a tentativa dos reformistas. Isso é muito utópico. Querer reformar o próprio imperialismo. É uma outra limbo. O que de fato seria o imperialismo dentro da perspectiva de Jones Manuel, por exemplo. Outra característica importante, reformismo versus revolução. A revolução geralmente está atrelada a uma tomada de poder violenta. Quais são os limites para essa tomada de poder violenta? O que é um limite dentro da violência da tomada de poder da revolução?
De um lado, existe uma tentativa de gerir o capitalismo, né, deixando ele mais moderno, é uma ideia que até o Ciro usa bastante, né, um liberalismo modernizado. Me parece que para os imperialistas isso é impossível, fazer essa modernização do imperialismo, do capitalismo, né, dentro de uma perspectiva de social-democracia. E respondendo ao Reels do Jones, né, que é uma provocação que até mesmo o Fred faz no vídeo dele, que é muito necessária, né, fez a revolução. Depois da ruptura, a própria revolução ia ter que passar por reformas dentro dela. Não pelo imperialismo, não pela característica estrutural imperialista, mas pelas características da própria revolução. Porque não é porque foi feito por um conjunto revolucionário que são pessoas perfeitas, são gestores perfeitos, né? A questão é, como é que vai ser a participação social dentro desse modelo de revolucionário depois da ruptura com o imperialismo? E junto com esse teto, até que ponto é necessário ter violência para derrubar o imperialismo / capitalismo, né? Isso não pode degringolar-se para autoritarismos? É uma outra questão que, dentro do ponto de vista reformista, é mais difícil a gente conseguir ver isso. Eles também falam sobre a teoria marxista da dependência, né? Segundo essa teoria, qualquer esforço reformista no Brasil seria, né, inócuo, não daria resultados porque, dada a característica de dependência ainda de um país, de uma cultura que vive ali os ares desse imperialismo capitalista do próprio capitalismo. Então é muito fatalista achar que não há como fazer uma modernização real sobre o capitalismo em si. O Fred ainda cita, salvo engano, o modelo, por exemplo, chinês, né? O Fred cita também que o modelo soviético era interessante, que poderia ser feito um laboratório maior nesse modelo soviético. E exemplos mais atuais, o exemplo revolucionário ele é meio desastroso. Os revolucionários vão atrelar isso ao imperialismo, com certeza. Mas não deixa de ser desastroso a relação, a maneira, né, de tomar o poder e fazer a gestão revolucionária, mesmo mediante o imperialismo. É desastrosa. E dentro do reformismo, o desastre, ele, de certa medida, ele ainda acontece, né? Mas acontece de uma maneira muito menor do que, por exemplo, a gente vê em termos de violência, em termos de autoritarismo dos países que se atrelaram a um modelo um pouco mais revolucionário. Então, para instaurar um projeto revolucionário de desenvolvimento, nós temos essas lacunas. São lacunas parecidas com o que a gente teria dentro da perspectiva reformista, que é a perspectiva que, acredito eu, a maioria das outras pessoas, das outras personalidades políticas, elas estão mais atreladas do que a perspectiva revolucionária. E o reformismo produziu frutos, por mais ou menos temporários que eles sejam. A gente viu que o modelo revolucionário é um modelo duvidoso. Em termos de produtos, o reformismo até agora ele encontrou um ponto de apoio, apesar de seus frutos terem uma estrutura muito arenosa, né? No sentido de que qualquer coisinha muda poder, muda governo, isso pode desaparecer. Apesar disso, o reformismo ele conseguiu mais frutos do que o ponto de vista revolucionário, com exceção, por exemplo, vamos pegar aqui o modelo chinês, né? Dependendo da forma como a gente analisa o modelo chinês. Então é muito interessante a gente observar que tanto reformistas, tanto revolucionários, eles encontram dificuldades bem parecidas mesmo, contra o que a gente pode chamar de imperialismo ou de capitalismo. Mas, do ponto de vista de sucesso, apesar da China estar ali, né, rivalizando com os Estados Unidos, ser a primeira economia do mundo,
ou o Brasil ou sujeitos, né, que são especialistas nisso, desenvolvem um diálogo mais voltado de uma revolução brasileira, né, para criar critérios, para criar um modelo mais factual de gestão dessa revolução brasileira, ou, de fato, mesmo que em um terreno, vamos considerar assim, arenoso, a proposta reformista ela ainda vai ser mais fecunda do que a proposta revolucionária, pelo menos ao que a gente viu até agora dentro da proposta revolucionária. Esse primeiro vídeo ele era importante para a gente trazer essas ideias da proposta revolucionária, proposta reformista, que a maioria dos sujeitos políticos que a gente vai trazer aqui, eles estão investidos dentro dessa proposta, mais da reformista, da participação social, dessa perspectiva reformista, do que com a tomada de poder através da revolução. E porque a gente vê que a tomada de poder pela revolução, ela também está circunscrita a um terreno arenoso. Mas a proposta da revolução, ela se insere muito mais em um modelo violento e autoritário do que a reforma. Além do mais, a perspectiva da reforma é uma coisa muito mais alcançável e atingível, e sim, com todo respeito, bem menos utópica do que uma perspectiva revolucionária sem parâmetros ainda estabelecidos, em que na perspectiva revolucionária a gente quer meios de garantir uma gestão eficiente com os gestores revolucionários do comando. Como é que isso vai ser operado? A gente tem alguma ideia sobre isso do ponto de vista da reforma. E da revolução, isso ainda é muito arenoso, isso é muito nebuloso para a gente entender como é que seria isso no campo concreto das ideias. Mas era esse vídeo que a gente queria trazer aqui hoje, esse dicionário de reformismo versus revolução, que a gente vai entender com certeza um pouco melhor sobre isso quando vier o debate que tanto Jones Manuel, tanto Fred Krepp participaram na quinta-feira da semana que vem. A gente se vê no próximo vídeo, até mais para vocês.